Glória a Deus. Mais uma vez, saudação de paz a todos vocês, Pastor Derli e os demais que já estão conosco, Pastor Marcelo Gruber, que eu vou convidá-lo para estar conosco aqui. Pastor Marcelo é alguém que vai... Pastor João, já sugeri aí o convite a eles. Olha que foi rápido. O som está bom, Pastor João? Graças a Deus, meu pastor. Está bem? Também você deu um pequeno probleminha aqui na que eu abri, né? Mas acredito que vai dar tudo certo. E o meu fundo musical, tá muito alto, tá bem? Tá bom, pastor, tá bom. Só para não ficar aqui vago na hora que a gente está falando, né? Sim. Hoje nós teremos a palavra com o pastor Marcelo, daqui uns minutinhos, esperar alguns irmãos chegarem aqui. Enquanto isso, vou relembrar o convite aqui a alguns irmãos, mas se você quiser fazer o mesmo aí, envie um convite a alguém aí. Tenho certeza que essa palavra de hoje ela é necessária nos lares, nas famílias, para os pais, para os filhos. Deus está fazendo algo extraordinário. Eu fui convidado para ministrar num encontro de homens que vai acontecer sábado e domingo em Rondonópolis. Eu não conheço este evento, mas é só para homens. E hoje eu tive o prazer do pastor comunicar comigo e dizer: pastor, uma das suas ministrações não pode ser aquele assunto dos pais prepara o caminho para os filhos. Esse pastor me ouviu falar alguma coisa sobre este assunto que nós falamos aqui, e ele disse: pastor, em menos de uma hora, o senhor desconstruiu a minha maneira de ver a obra de Deus, a minha casa e o serviço da minha família. Esse pastor é um pastor que trabalha numa zona de restauração de drogados. Ele tem uma igreja local, mas ele trabalha forte com recuperandos da droga. Eu não sabia, mas em Rondonópolis tem um bairro que é conhecido como Faixa de Gaza, uma região muito pesada. E ele diz, e eu conversando com ele, despretensiosamente, falei daquilo que nós vamos conquistando e nós vamos recuperando pessoas e descuidamos da nossa casa. Amanhã vai ter que vir outra pessoa para recuperar os nossos filhos. E isso é uma realidade na maioria da vida dos obreiros, das pessoas que trabalham diretamente na obra de Deus no Brasil, e acredito que isso também seja fora do Brasil. Então, antes que nós tenhamos que ter alguém para recuperar a nossa casa, para que o nosso serviço não seja em vão na obra do Senhor, Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, 56 e 57, ele diz: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas já aconteceu comigo, já tive esse sentimento. E parece que tudo que eu tinha construído, tudo que eu tinha realizado, tinha sido em vão. Quando você vê muitas pessoas, você alcançar pessoas lá fora, elas serem impactadas com o evangelho que você prega, mas os de casa não são alcançados pelo mesmo evangelho. Então, por quê? Porque lá fora nós trabalhamos com um evangelho que restaura, mas dentro nós trabalhamos com um evangelho que forma. Esse formar é mais lento, é mais penoso, é mais demorado, é de um testemunho muito superior. No final de semana agora, o pastor João estava no Amapá, né? Lugar que talvez alguém o conheça por internet, mas pessoalmente jamais. 3, 4 dias lá derramando do conhecimento, da unção. As pessoas ficam impressionadas. Mas será que esse mesmo evangelho impressiona o Israel? Impressiona a pastora Catiene? Será que a minha pregação impressiona o Bruno? Impressiona a Rosana?
Será que a pregação do pastor Marcelo impressiona a pastora Vânia? Impressiona o Levi, o Mateus? Nós precisamos de um evangelho que vai impactar a nossa casa e depois esse evangelho, depois que ele tiver impactado os nossos filhos vão alcançar lá fora com um êxito muito, muito superior. Então, você que já chegou aqui, eu convido você, te peço, não peço isso para você nos fazer conhecido, mas talvez você lembre de alguém que precisa ouvir essa palavra, você que já tem nos acompanhado em várias ministrações aqui, eu queria que você convidasse mais alguém, e enquanto você convida alguém, eu quero passar a oportunidade ao pastor João para trazer uma saudação, e posteriormente o pastor Marcelo já faz a sua saudação e ministra a palavra a nós. Pastor João. Pastor, boa noite, pastor Marcelo. E, pastor, é engraçado assim que o senhor falou do Amapá, mas o rapaz me chamou lá porque era uma conferência de família. E eu falei esses 3 dias lá, à noite, sobre família, sobre o serviço. E um jovem me abordou e disse, não, mas eu tenho um chamado para me ser celibatário. E eu quero me dedicar à obra de Deus. E na cabeça dele, a ideia de que ele não constitui uma família, mas se dedicar a cuidar das coisas de Deus era superior. E eu disse para ele, olha, deixa eu te remover esse engano do seu coração. Malaquias 2 vai dizer que o propósito de Deus ter ungido um homem com o Espírito foi que esse homem se encontrasse uma mulher também ungida e gerasse o que ele chamasse semente piedosa. Ele falou, não acredite que você sair e ganhar vidas é mais precioso do que você ficar e estabelecer vidas. Expliquei para ele que a redenção da terra não é formada por pastores, ela é formada por pais. Então, o único instrumento que Deus tem confiabilidade plena, que o serviço dele tem garantia celestial, é o Pai. Se o Pai for ruim, pastor, só a graça de Deus para poder interferir. Se o Pai for bom... Repete aí, pastor João. Quem vai restaurar a terra não são pastores, são pais. Quando Deus chama Noé, e de onde que eu tirei disso? Mateus 24:37 diz que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. E Deus olhou, pastor, por todo o plano da redenção. Então o avivamento não vai acontecer, não é nos púlpitos, não é nas grandes igrejas, nas grandes concentrações apoteóticas de milhares de pessoas. Ela vai ter que acontecer nos lares. Nos lares é que vão ter que nascer os homens santos, os homens consagrados, os homens que renunciarão o mundo, que serão pios. Ô, pastor João, agora você botou nós na parede aqui, né? Mas e o pastor Deli rapidamente já fez uma frase. Sim, mas o trabalho de um pastor qual que é? Ser um modelo copiado por um pai. Quando um pai se converter na igreja, ele vai olhar para o pastor e vai falar, eu quero criar os meus filhos como esse homem cria. Pastor, eu estava conversando com ele sobre isso e dizendo para ele sobre não cabia todas as famílias na Arca de Noé. Quem se rendesse à pregação de Noé tinha que construir uma arca para sua própria família. Na Arca de Noé só cabia 8. Na Arca do Rinaldo, cabe o Rinaldo, a Rosana, o Bruno, a Bruna e a Fernanda. Na Arca do Marcelo, cabe o Marcelo, a Vânia, o Levi e o Mateus. Na Arca do João, cabe o João, a Catiene, o Israel, o Natan e o Benoá. E quando um desses não está, não é a presença do outro que vai justificar a quantidade. Então, a perca de Cã, correto, significou, pastor, ter perdido 1/3 do mundo. Meu Deus. Então, o que eu tenho falado com essas pessoas é assim, pastor, talvez um dos aportes que nós estamos entendendo, e voltando à igreja para isso, é que o trabalho ministerial ele é secundário diante do trabalho familiar. O dever do homem em estabelecer uma igreja é inferior, menor,
do que um homem constituir uma família. Então, ele me questionou e falou, mas Paulo não se casou. Quem disse, né? Não. E ele chegou para mim e disse assim, Paulo não se casou. E eu disse sim. E ele também diz, olha, e Paulo disse que gostaria que todos os homens fossem como ele. Eu disse sim, mas você esqueceu só de ler como começa essa afirmação. Paulo começa dizendo, esta é a minha opinião, não a opinião de Deus. Porque a opinião de Deus, traduzida por Jesus, era, no princípio não era assim. Jesus, o homem estava requerendo, eu quero me divorciar. E Jesus disse, olha, vocês estão evocando algo, mas no princípio não era assim, no princípio era diferente. Então, nós temos que entender e voltar à compreensão que a edificação de uma família ainda é a maior ferramenta de Deus na Terra. Amém? Amém, Marcelo João. Gruber. Agora você já botou mais pilha na minha cabeça, eu fiquei agora, estou aqui já fazendo os apontamentos, fiquei, meu Deus, se o avivamento, e é uma coisa que eu sei, mas não sabia encaixar. Por isso os pais preparam o caminho. Nós estamos esperando que alguém se levante como um instrumento, como um passo de mágica, como um super-herói, né? Que vai vir com uma mensagem tão poderosa que vai impactar milhares de pessoas. Aí você ouve pessoas dizendo, nós vamos ver estádios cheios, vamos ver igrejas lotadas. Enquanto não houverem famílias, lares restaurados, o evangelho vivendo, o pai, a mãe e os filhos vivendo um princípio de santidade, de temor a Deus, de inclusão na palavra, de prática de princípios, o avivamento, na verdade, não acontece. Então, um homem poderoso, que não tem um lar restaurado, ele pode promover um grande movimento. Mas o movimento, ele não dura por muito tempo. Então, a maioria dos homens de Deus que eu e você conhece, e você que está nos assistindo também, hoje, atualmente, os que mais balançam o mundo com pregações, com canções, com dons, estão no segundo matrimônio, estão com marcas de adultério, estão com fraqueza de caráter em todas as áreas. Por quê? Porque são homens que receberam poder, mas não foram preparados. É um odre velho recebendo vinho novo. E a Bíblia diz que odre novo e vinho novo. Então nós vamos pegar os nossos odres Deus está nos entregando, e vamos colocando o vinho conforme esse odre vai amadurecendo. Nós vamos colocar vinho, e quando ele estiver um odre maduro, ele não vai causar escândalo. Obrigado, pastor João. Por mim, eu já parava por aqui. Já foi demais, né? Mas eu sei que ainda tem mais aí. Pastor Marcelo, por favor, tenha sua liberdade. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas. Amém. Um assunto espetacular. O João já falou uma palavra aí fortíssima sobre esse tema. E Paulo fala um pouquinho sobre isso. Em Gálatas 4, ele cita duas igrejas, duas mulheres, Agar e Sara. Uma que gera filhos para a liberdade e a outra que gera filhos para a escravidão. E se nós não se voltarmos para dentro da nossa casa, como o João falou, nós vamos gerar filhos para a escravidão. E qual é o sentido, qual é o valor, qual é o propósito nós gerarmos filhos que serão escravos para que depois eles necessitem ser livres e tenham uma grande experiência com Deus? Não adianta correr o mundo todo, não adianta nós fazermos muito se nós não olharmos para os nossos filhos. Claro que os perdidos necessitam ser salvos para que cuidem dos seus filhos e da sua casa também, mas o nosso altar, a nossa vida, ela tem que ser focada para gerar filhos para a liberdade, como Paulo disse. Eu quero falar um pouquinho sobre Daniel, que sempre foi uma referência, uma inspiração para a minha vida, a forma como ele viveu e o seu livro, os seus escritos, a sua vida de santidade. Mas antes disso eu quero ler como introdução um texto aqui que é conhecidíssimo, que está em Romanos capítulo 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresentei os vossos corpos. Olha a expressão que Paulo traz aqui. Ele diz, olha, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está chamando a atenção. Não é todo escrito que ele diz isso, mas aqui ele está quase encerrando já a carta aos Romanos. Ele diz, olha, pelo amor de Deus, eu quero chamar a atenção de vocês para um assunto. E ele diz, olha, eu rogo pelas misericórdias, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, presta atenção nisso. E aí ele chama e diz, olha, eu quero que vocês apresentem um culto santo, vivo e agradável a Deus. Que é o quê? Um culto racional. E ele diz assim, é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo estava mostrando um caminho para que nós pudéssemos viver longe da conformação com o mundo. O que é? É assimilar o mundo, é viver aqui no mundo, mas não refutando, mas aceitando aquilo que o mundo faz. E hoje tudo que Satanás promove no mundo, o que ele faz? Ele faz para que os nossos filhos aceitem. Para que os nossos filhos vão se familiarizando com isso, a ponto de daqui a pouco estar vivendo e aceitando. Ele faz com que o homossexualismo seja aceito. Ele faz com que a justiça seja aceita. Ele faz com que a traição, o roubo, o engano, a morte, tudo que é errado, que é certo lá no mundo, mas segundo a palavra errado, seja aceita na vida dele. E aqui Paulo está trazendo um segredo, ele está dizendo, olha, eu rogo pelo amor de Deus, que vocês apresentem um culto racional todo dia. Para que, com qual propósito? Para que não haja conformidade com o mundo. Mas, pelo contrário, a mente seja renovada. E o que acontece? Vocês andem dentro da vontade de Deus. E ele cita um crescimento dentro dessa vontade. Uma boa, uma agradável e a perfeita vontade de Deus. Então Paulo está chamando a atenção e dizendo, olha, eu estou ensinando um caminho de disciplina, que é um culto racional, para que vocês não se conformem com o mundo lá fora, mas a mente seja renovada e vocês achem o caminho da obediência à palavra. Porque não adianta nós só sabermos e conhecermos se nós não entrarmos para dentro desse caminho. E ele diz para que vocês experimentem, não é só conhecer, é experimentar a boa, a perfeita e a vontade de Deus. Agora, o que é um culto racional? O culto racional é o culto que Deus estabeleceu desde o princípio. Como funcionava o culto? Algo, se nós formos falar hoje, algo religioso, regrado, com raciocínio, com entendimento, com programação. A igreja dos anos 2000 para cá bateu muito na religião. Mas a maioria dessas igrejas eles excluiriam Deus do culto deles. Por quê? Porque Deus é um Deus religioso no bom sentido. Organizado, legalista naquilo que ele faz. Todos os cultos tinha hora para começar, uma forma de se fazer, uma liturgia, no mesmo horário, sempre da mesma forma, organizado, racional. Quando Deus visitava Adão e Eva, também era da mesma forma, algo disciplinar, sempre no mesmo horário. E Deus trabalha dessa forma. E agora Paulo está chamando a atenção, dizendo, olha, eu preciso, pelo amor de Deus, observem isso, apresentem um culto vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Um culto racional. Nós organizarmos e trazermos uma vida de disciplina para dentro da nossa vida. E eu trouxe isso aqui como introdução, mas eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Daniel. E eu quero pegar dois temas para nós não falarmos muitos, dois pontos importantes da vida de Daniel, que um é justamente a disciplina e o outro é a forma de relacionamento. Vou ler os primeiros 5 versículos aqui, que são conhecidos de Daniel também, mas eu quero lê-los. Diz assim, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus.
E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos na ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Assim determinou-lhes a porção diária das finas iguarias do rei, da mesa real e do vinho que ele bebia. E assim fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Tá bom até aqui. Olha, Daniel foi levado na primeira leva, quando Deus entregou Judá por causa dos seus erros e seus pecados na mão do rei da Babilônia. Babilônia estava crescendo como um império, e Deus entregou Judá nas mãos do rei da Babilônia. E nessa primeira leva, os muros foram derrubados e foi levado, não foi muita gente, mas o rei Nabucodonosor deu uma ordem específica. Eu quero que vocês tragam meninos, jovens, que sejam da nobreza e da descendência dos reis. Assim como Daniel e os seus amigos foram levados, assim como todos os outros. Nessa leva foi levado mais ou menos uns 3.000 jovens, meninos. E eu acredito que aqui numa média de 12 a 13 anos, não passou disso. Eles deveriam permanecer 3 anos estudando para que pudessem estar aptos para servir diante do rei. Então eram meninos moldados. E por que eu digo que eram nessa idade? Não passava disso. Por causa do propósito de Nabucodonosor. O que ele queria fazer com essas crianças? Ele foi lá e fez uma seleção, pegou dos nobres, da família real, dos reis, dos príncipes, aproximadamente 3.000 crianças, 3.000 e poucos meninos que foram levados, já havia feito uma seleção de boa aparência, e eles foram levados para a Babilônia com o propósito de servirem ao rei. Dentro de 3 anos eles seriam instruídos para que pudessem estar prontos para servir. Então, depois, a segunda leva foi 8 anos depois. Aí levou-se aproximadamente 10.000 pessoas. E a terceira leva 19 anos depois da primeira. Que aí foi a maior leva de cativos levados de Judá. Nabucodonosor estava preparando um campo, preparando um terreno. O que ele estava fazendo com isso? A primeira coisa que Nabucodonosor fez foi preparar uma porção diária para essas crianças. O que é isso? Ele colocou o horário de levantar, ele colocou a comida que esses meninos comeriam, ele determinou o que eles iam estudar, ele fez uma organização diária do que esses meninos deveriam fazer. Uma disciplina diária com um propósito, torná-los escravos, torná-los eunucos. Essa palavra eunuco aqui, ela não tem o sentido de simplesmente alguém que foi castrado ou alguém que serve no palácio, mas é alguém que não tinha uma opinião própria, alguém que foi vencido na sua virilidade, alguém totalmente subjugado que propagaria uma opinião superior sobre eles. Alguém sem opinião, alguém sem força. E eram para ser treinados essas crianças com esses propósitos. E a primeira coisa que foi feita foi torná-los eunucos. Eu não sei se foram castrados ou não, se alguns foram ou outros não. Não está muito claro, mas o propósito era fazê-los eunucos. Alguém que não teria filhos, alguém que não teria famílias. E isso é um propósito maligno que está buscando se infiltrar dentro da igreja hoje. Fazer com que a igreja tenha medo de gerar filhos e as pessoas que não têm temor a Deus produzam filhos. Então, é a igreja que deve gerar, para que como foi citado aqui, que se gerem filhos piedosos, tementes a Deus. E o próximo passo que eu queria deixar aqui e falar, o que eles fizeram? Eles separaram essas crianças dos pais. Olha o propósito do inimigo, por quê? Porque é o pai que gera o temor e o caráter. Esses filhos não foram levados por causa do pecado deles.
Esses filhos foram levados por quê? Porque os pais não estavam temendo a Deus. Os pais eram idólatras, deixaram a idolatria entrar dentro de Judá, não supriram a necessidade do povo, e o que mais? Não descansaram a terra. Eles eram homens que não estavam cumprindo o papel deles como sacerdote dentro de casa. E o que aconteceu? Nabucodonosor veio lá e tomou esses filhos, escolheu os melhores de toda a nação de Judá para levar e ser escravo na Babilônia. Olha que coisa. Ele pegou o melhor que o povo de Israel tinha. Pode falar. E, pastor Marcelo, se nós olharmos para a igreja hoje, os talentosos, os bonitos, principalmente se olharmos para as meninas, os que têm dons, principalmente quem está na área da música. Então, se nós olharmos para a igreja como se a igreja fosse Judá, e os nossos filhos, como foram esses jovens levados, cada geração dentro da igreja, você vê Nabucodonosor vir e buscar uma leva. Então, os melhores músicos hoje eram da igreja. As pessoas mais bonitas eram da igreja. As pessoas que hoje atuam em alguma área de sucesso, elas já pertenceram a uma família cristã. Você está falando aqui, isso aqui está me ardendo, porque quase todas as famílias teve o assalto de um Nabucodonosor que entrou dentro da casa, entrou dentro da igreja, fez uma proposta, alguns foram voluntários e outros não tinham como se defender, porque os pais não lhe deram nenhuma autoridade de proteção e foram atirados. Hoje você encontra filho de crente no prostíbulo, você encontra filho de crente na presídio, você encontra filho de crente na casa de recuperação, você encontra filho de crente nos barzinhos tocando, você vê filhas de crente na mão dos boêmios da cidade. Meu Deus, Deus precisa nos despertar. Eu não sei nem como me expressar, mas você está falando aqui algo que é tão real, tão verdadeiro, que muitos que estão nos ouvindo hoje, que não vão dar atenção ao que nós estamos falando, amanhã vai perceber o Nabucodonosor vir buscar os seus filhos. E aonde está a falha? O pastor Marcelo deixou bem. Aonde os pais não são a referência, os filhos são os alvos para serem levados para o cativeiro. Sim. E o Nabucodonosor veio e tirou. E 8 anos, ou 19 anos depois, bispo, ele levou os pais. E aqueles homens chegaram lá e tiveram que olhar os seus filhos sendo escravos. Homens que receberam um nome dentro de casa. Que os pais falaram, olha, você é Davi, você é Samuel, você é isso. Com um propósito, com uma definição. Chegou lá, o mundo, ou Nabucodonosor, tinha dado outro nome. Um nome de vergonha, um apelido. Servindo o inimigo. Esses homens chegaram lá, bispo, e tiveram que ver os seus filhos se curvando diante da idolatria. Não tinham força para se opor a nada. Eram homens eunucos que não tinham, que eram apenas a sombra de uma sociedade, com tanta habilidade, mas sendo escravos. Porque justamente não foi cumprido ali. Nabucodonosor mudou o nome, tirou o nome. Quando eu peguei meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos. O primeiro eu coloquei Levi e Manuel. Por quê? Porque o nome tem um sentido, um propósito, é uma palavra sobre eles. Levi é aquele que une, e Manuel é Deus conosco. Falei, você vai ser um elo de ligação entre o homem e Deus. Quando veio meu outro filho, eu ergui a mão e apresentei ele e disse, Deus está aqui, Mateus Quemuel. O que é isso? Mateus é um presente de Deus. Quemuel é alguém consagrado, é alguém com um propósito, um presente com um objetivo. Cada filho que nascia em Judá, eles colocavam um nome, com uma esperança, com um propósito, com uma determinação. Mas eles não foram referência, não cumpriram a sua tarefa, não colocaram a palavra. E o que aconteceu? Nabucodonosor tomou e levou eles como escravos. Jesus. E todo o talento, tudo que Deus havia depositado sobre eles quando eles nasceram, debaixo de uma palavra dos pais, agora eles tiveram que ver os seus filhos usando tudo que Deus deu para servir a idolatria e honrar aos ídolos.
3.000, os melhores escolhidos. E olha o propósito. Nabucodonosor sabia o que tinha que fazer. Ele não podia deixar eles em Israel, porque lá em Judá, lá em Jerusalém, estava o templo, a casa de Deus. E olha tudo que o inimigo faz hoje: separar os filhos dos pais e tirar eles da casa de Deus. Foi o que Nabucodonosor fez. E tirou o nome, mudou. Com qual propósito? Familiarizar eles com e substituir algumas coisas. Primeiro, o temor a Deus. Eles tinham um único Deus. Quando eles chegaram dentro da Babilônia, a primeira coisa, deixa eu só, eles tiveram que fazer o quê? Abrir mão do Deus deles lá por causa da comida. Trocou a unção pelo prazer, trocou a unção pelos benefícios, né? Sim. Meu Deus. E Nabucodonosor não tinha pressa. Nabucodonosor pegou aqueles meninos com acima de 10 anos, 11, 12, 13, acredito que até 14 anos no máximo, e preparou eles durante 3 anos. Mas não foi só isso, ele foi gerando, moldando. Eles tinham uma obrigação diária para se tornar um escravo consciente. Mas quando eles chegaram lá, a primeira coisa, a primeira aula foi na mesa, no alimento. Ele falou: olha, você sabe de onde vem isso aqui? Isso aqui, essa comida aqui foi consagrada aos ídolos. Isso aqui é comida da mesa do rei. Agora vocês vão ter que comer comida consagrada aos ídolos. Vocês vão ter que abrir mão da cultura bíblica, daquilo que vocês receberam dos vossos pais lá. E infelizmente eles não tinham recebido, porque senão teriam muito mais como Daniel e os seus amigos. Eles estavam familiarizados com a idolatria, sabe aonde, bispo? Dentro da casa deles. Eles estavam familiarizados com a comida imunda, sabe aonde, bispo? Dentro da casa deles. Comendo o impuro. O temor, bispo, o problema não foi a Babilônia. O problema não é o mundo. O problema não são as coisas lá fora. O temor de Deus dos nossos filhos é gerado na nossa casa. Não foi Nabucodonosor, não foi a Babilônia, foi Judá. Foram os pais. Eles trouxeram a idolatria para dentro de casa. Pastor Marcelo, enquanto o senhor falava, eu pensei exatamente nisso. A culpa. Nabucodonosor conseguiu convencer eles: ó, vocês são escravos porque o caráter do pai de vocês traiu Deus. E Daniel, quando vai orar, correto, ele pede perdão pelo pecado dos pais, mas eu consegui entender agora que ele olhou para o pai dele e pensou: eu vou prevalecer porque o cativeiro só chegou na minha casa porque foi coletivo. Porque meu pai não conduziu o mesmo lugar. Entende isso? Eu olhar para a circunstância e dizer assim: eu estou aqui porque meu pai não colocou um escudo. Então, porque aqueles meninos, eles não tinham provocado a ira de Deus suficiente para ser escravo. Eles tinham provocado ainda, não. Aquela escravidão, eles sabiam: ó, eu estou aqui, e tudo que Nabucodonosor fazia era a mesma estratégia na Caribe. Não, eu vou invadir vocês com a permissão de Deus, vocês já erraram. Então, esse caráter aí de eu vou abandonar esses preceitos foi porque ele olhou para o pai dele e a figura de fidelidade tinha sido destruída. Ele olhou e falou: não, meu pai não estava fiel mais. Então, quando o senhor falou, eu consegui formar o quebra-cabeça, eu entendi. Esse ponto aqui é porque ele olhou para o pai dele e ele dizia: não está mais pronto. O destino que ele não foi para ser escravo mesmo. Porque a mesma exortação de fiel, senhor? A mesma exortação de Oséias, quando ele diz: eu vou me esquecer dos teus filhos, vocês se comportaram mal, vocês estão promovendo uma sentença que virá sobre os vossos filhos. E eles, quanto mais eles crescerem, mais eles vão pecar. Mas enquanto o pastor Marcelo explanava aqui com maestria, eu anotei aqui, pastor João, 3, depois de uma certa idade, porque é discutível com quantos anos esses meninos foram para a Babilônia. Para mim não há problema se eles foram com 13 ou com 30. Não há problema. A questão é que com 3 anos lá, o alvo de Satanás era usá-los terrivelmente. Eles seriam as pessoas mais usadas na Babilônia. Eles seriam as pessoas mais poderosas na Babilônia.
porque precisava apenas de eles transferir a unção que eles tinham para usar o poder do que eles tinham de correto para fazer o incorreto. Só que Jesus também vai tomar nossos filhos. Em um certo momento, pastor João, ele vai tomar nossos filhos. E com 3 anos que ele tiver na mão de Jesus, depois que ele sair da nossa mão, eles vão ser os homens mais poderosos da terra. Pastor, Só precisou 3 anos na mão do mestre. O Zebedeu abriu mão, aí outros abriram mão dos seus filhos, e por 3 anos, comendo com o mestre, 3 anos dormindo com o mestre, 3 anos ouvindo o mestre, eles se tornaram os homens que perturbaram o mundo. Diz, olha, aqueles que perturbavam, chegou até aqui. Os perturbadores. Paulo, um Timóteo, um Pedro, um Tiago, homens que 3 anos com Jesus, depois que os pais fizeram o primeiro serviço, nós entregamos para Jesus, ele disse, quando o vosso fruto permanecer, então eles serão meus discípulos. Então eu tenho que fazer discípulos de Jesus. Eu tenho que preparar pessoas dentro da minha casa, que quando Jesus requerer eles para o trabalho, em pouquíssimo prazo eles serão poderosíssimos, eles vão abalar o mundo. Oh Deus, obrigado pastor, Deus pela tua palavra. Pastor, Nabucodonosor olhou para a qualidade dos meninos e disse, com 3 anos, Faraó passou a juventude inteira e não conseguiu convencer Moisés. Fica aqui, porque o serviço estava bem feito. Ele apresentava para Moisés um novo Deus e não impressionava. Alguma coisa fervia aqui dentro. Apresentava um novo recurso. Entendeu? Quando o senhor falou disso dos 3 anos, 3 anos é suficiente, eu lembrei que Moisés passou toda a sua juventude no palácio de Faraó e não serviu. Olhou para Faraó e disse... Por quê? Porque o serviço de um sobreviveu. Ele tinha que... Tudo que ele tentava colocar no menino não cabia, porque já estava preenchido. Mas o Nabucodonosor, com 3 aninhos preenchendo, disse, não, está cheio. Por quê? Porque estava totalmente vazio. Vou demorar 3 anos para encher. O Moisés podia ter passado 100 anos no palácio, que não cabia. Por quê? Porque é uma promessa, um princípio de Deus. E ensina a criança o caminho que se deve andar. Obrigado. Nesse gancho dessa palavra aqui, o João falou, ensina o menino. Deus deu a oportunidade dos nossos filhos estudar num colégio bom aqui em Primavera. E eles têm o método ângulo. Eu participo de todas as reuniões dos meus filhos na escola, e o que eles mais colocam é um dos métodos excelentes de ensino. Mas qual é uma das coisas que eles mais colocam? A disciplina. O menino ter um horário para estudar, um lugar exclusivo, e sempre rever aquilo que ele estudou na escola. É muito eficiente por causa disso. E olha como os pais de Daniel eram diferentes. Eles eram da mesma família, descendentes de Zedequias. E o que acontece? Daniel trouxe a disciplina que ele recebeu em casa dos pais. Quando ele chegou na Babilônia, que ele viu, ele disse, olha, eu não posso me contaminar com isso. O que ele fez? Tudo que ele aprendeu em casa, ele começou a aplicar lá. E na sua casa tinha uma disciplina. Nabucodonosor colocou o horário para eles levantar, a comida para eles comer, o que eles iam estudar e o que eles iam fazer. Essa porção diária não é só alimentação, é os negócios diários, essa palavra traduzida do original. O que Daniel fez? Trouxe a disciplina que os seus pais tinham, sempre no mesmo horário estudo. E o que ele fez? Ele disciplinou a sua vida para que ele não se tornasse um escravo. O que ele fez? 3 momentos de oração diário, com estudo da palavra, meditando. Eu acredito que esses 4 jovens se reuniam e passavam aquele tempo, aquele momento junto. Eles não levantavam na hora que os outros levantavam. Os outros cederam à organização diária. Não basta ser de Judá, não basta ser do povo de Deus, não basta pertencer a uma igreja, não basta ser filho de crente, mas se não organizar o dia, não ter um momento da palavra, não ter um tempo de oração, não organizar, isso não vai produzir aquilo que deve produzir. Por quê? Como eu falei, eram mais de 3.000 meninos. Por que só 4? Posteriormente, o que Nabucodonosor fez? Nabucodonosor trabalhou 30 anos, esses jovens. Por isso que eu disse que ele trouxe nessa idade de 12. Por quê? Porque no capítulo 3 nós vamos ver ele levantando uma estátua.
Ele disse, olha, está pronto a tarefa. E ele levantou uma estátua e falou, eu vou colocar instrumentos tocar. Quem não se dobrar vai ser lançado na fornalha de fogo. Era um teste para quê? Por causa daquilo que ele trabalhou esses 30 anos para moldar e escravizar uma geração. Hoje é muito mais rápido pelo conhecimento, mas Nabucodonosor levou 30 anos para formar um escravo. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa com os nossos filhos. E o que ele fez? Ele levantou a estátua. E quando chegou a notícia dizendo, olha, tem 3 do povo judeu que não se dobrou, a Bíblia diz que ele se enfureceu. Depois diz que ele se transtornou. A sua aparência, o seu rosto deformou. Ele endemoniou de ira daqueles 3 meninos. Não é porque eles não se dobraram. É porque não funcionou o processo de escravizar na vida deles. E é isso que nós estamos fazendo. Olha, uma criança pode participar, pode ser filho de crente, mas se nós não organizarmos o nosso dia, não termos um tempo de leitura, não não ter o tempo de oração, não termos o nosso Shabat, não termos horários definidos, não ensinarmos uma disciplina, quando ele for lá fora, ele não vai saber o que fazer. Havia 3.000 crianças, meninos, jovens, que não sabiam o que fazer. Daniel falou, eu vou seguir a disciplina da minha casa. E teve alguns meninos que foram esses 3 meninos que acompanharam eles. Meninos, jovens, não há certeza da idade. Mas eles acompanharam eles. E isso fez com que Nabucodonosor se irasse e falou, aquece essa fornalha 7 vezes mais. E ele disse, olha, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar. E aqueles rapazes responderam, disseram, olha, se Deus quiser nos livrar, o nosso Deus, a quem nós sempre servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha e da tua mão. Mas se Ele não quiser, isso não é o problema. Mas nós não vamos se dobrar diante dessa estátua, não vamos servir e não vamos adorar. Eles sabiam o quê? O que o mandamento dizia, porque o mandamento estava aqui. Independente do que Deus ia fazer por eles, a resposta dele foi, ó, quanto a nós, não se preocupe. Não precisa tocar um instrumento de novo, porque nós sabemos o que não devemos fazer. É não se dobrar diante do ídolo. Se Deus quiser, Ele pode. Então eles tinham esse relacionamento. E nós temos que colocar uma disciplina. Estabelecer um horário para os nossos filhos sentar na mesa com a gente, ouvir a palavra. Ter momentos específicos, ter o momento do Shabat. Foi tudo que Nabucodonosor tirou deles. Mudou a alimentação. E quando termina o primeiro capítulo, algo extraordinário acontece. Eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os outros. Não só do que os concorrentes. Por quê? Porque eles não mudaram a alimentação por causa da Babilônia. Eles seguiram a palavra que eles receberam do Pai. Eles eram homens de jejum, de oração e da palavra. Isso estava dentro deles. E houve diferença? É claro que houve diferença. Houve sabedoria de Deus sobre eles de forma espetacular. Eles eram 10 vezes mais sábios do que todo o Egito. Isso a Babilônia. É responsabilidade nossa ensinar esse caminho para os nossos filhos. E Nabucodonosor mudou a cultura da Bíblia, da palavra, tentou extrair isso deles e colocar uma cultura mundana que pode fazer o que quiser. Mas o resultado houve ali. E tinha gente de todo lugar, de todas as nações. A Babilônia estava crescendo. Não era só de Judá, mas só de Judá tinha mais de 3.000 jovens que foram deixados de lado. E eu só quero voltar aqui. Nabucodonosor separou os filhos dos pais. Por quê? Porque os pais não estavam fazendo certo. Foram os pais que perderam os filhos. E hoje nós podemos voltar, ainda dá tempo. Mas nós devemos lutar para que isso não aconteça. Se os nossos filhos se perderam, hoje não é mais tempo de nós brigarmos com os nossos filhos. Claro que não devemos concordar com o comportamento, mas é o momento de mantermos o relacionamento. Essa semana eu conversava com um pastor que teve dificuldades, que no tempo em que os meninos estavam entrando na adolescência, o que fez? Ele investiu no trabalho e viajou. E ele perdeu os filhos. E depois ele chegou e quis trazê-los à força, no braço. Quase entrou na pancada. Nós conversamos essa semana com os filhos. Tapa, pescoção, faltou isso. E ele estava perdendo por completo. Por quê? Porque o erro não era dos filhos.
É claro que os filhos vão responder, mas quem não cumpre a tarefa, não é hora mais de obrigar. É agora a hora de lutar pelo quê? Pelo relacionamento. Porque se perder o relacionamento, não há mais como mudar a história. E o que aconteceu? Nabucodonosor tem lutado, ele entra na igreja para quê? Para perder, para bloquear, para que romper o quê? O relacionamento dos pais com os filhos. Porque é a tarefa dos pais. Não é a tarefa do pastor, como já foi citado aqui. Não é a tarefa de outros. É a tarefa de quem? Nós. E nós temos que zelar, observar como estão os nossos filhos, cuidar o nosso coração quanto a isso. E se esforçar, por quê? Porque ele vem para roubar esse relacionamento. E se nós não cumprirmos a tarefa, eles vão embora depois. Então, é tempo de nós observarmos isso. Pastor Marcelo, eu observei que quando Nabucodonosor começou a escravizar os filhos dos judeus na Babilônia, eles aceitaram a escravidão porque eles tinham sido destinados. O texto que o Bispo Rinaldo lembrou de Oséias. Deus tinha... Mas Daniel e os outros 3, eles não tinham sido destinados, porque o filho do justo é chamado para ser poderoso na terra. Daniel olhou para a escravidão e disse, eu não fui educado para ser escravo. Ele olhou para aquele pecado e ele não falou, cara, eu vou se submeter a isso. Não, ele olhou e disse, meu Deus, eu tenho uma graça de Deus sobre a minha vida, eu vou sair daqui. O meu destino não é ser escravo de Nabucodonosor. O meu destino é entrar nos lugares altos, é comer do que o Senhor estabeleceu. Então, quando o Senhor foi falando, eu fui percebendo, é como se tivesse assinado cartas. Umas vão para baixo. Por quê? Porque eu vou ter que aceitar ser escravo. Eu busquei uma referência de liberdade, de um modelo de seguir a Deus e não achei. Então, Nabucodonosor ofereceu e ele se submeteu a essa disciplina. Mas o Daniel olhou e falou, não, a voz do estranho, ele não vai me conquistar. Eu tenho outro padrão. E isso queimou dentro de mim, sabe? Porque a Bíblia garante que o filho do justo vai ser poderoso. Então, todo mundo, pastor Marcelo, sentiu o gosto amargo da escravidão. Mas Daniel tinha liberdade de culto, tinha autoridade para dar ordem e colocava terror de Deus no rei. Então, porque ele foi destinado ao poder. E o filho do justo será poderoso na terra. Mas aquele que se esquece do Senhor, o Senhor se esquecerá dos seus filhos. É como se tivesse chegado no mesmo lugar e cada um tivesse sido separado em caixas diferentes. Entende? Então eu percebi isso e esse lugar Deus vai marcar para nós. Amém. Eu sei que o pastor Marcelo tem muito mais, tenho certeza, o pastor João também. Mas eu vou aproveitar o comentário do irmão Helder Ferreira, e ele faz a pergunta, como o senhor consegue discipular com tanto brilhantismo esses 2 exemplos? Simples. Eu faço só o meu papel. Não sou eu que dou essa instrução nem para o Marcelo e nem para o João. Não tenho esforço nenhum para que o Marcelo e o João possam ter esse entendimento. Não depende de mim, depende de um comportamento. Eu tenho um comportamento. Os pais preparam o caminho. Ambos eu dou tarefa e dou confiança. Se der certo, glória a Jesus. Se der errado, a culpa é minha. Final de semana, nós tivemos um encontro. O pastor Marcelo é o responsável. Eu não preciso perguntar para ninguém. Eu só escutei alguém me agradecendo, mandando mensagem e disse, pastor, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida foi eu ter ido nesse encontro. Responsabilidade do pastor Marcelo. João agora estava lá no Amapá, final de semana. Se der errado lá, a culpa é minha. Mas se der certo, Deus me paga também. Porque nós estamos caminhando junto. Esse é o momento. Não há nada que eu saiba que eu não conte para eles. E não há nada que eles saibam que a gente não compartilha. E é isso que deveria acontecer nos lares. Os pais aprenderem a Escritura e dividir com os filhos. Crescer junto com os filhos, aprender junto com os filhos. É isso que nós está nos faltando na igreja hoje. Pastor Marcelo fez boa lembrança. O relacionamento com os filhos, o tempo de oração juntamente com os filhos, ler a palavra de Deus para os filhos e um outro momento, compartilhar esta palavra, porque uma é ler, a outra é instruir, tirar a dúvida, dar a instrução. A outra é o momento da prestação de conta,
que o pastor Marcelo chamou de Shabat. Pelo menos o Shabat, uma vez por semana. Sentar com seus filhos, pedir perdão, perdoar, se consertar entre o cônjuge. Marido pede perdão para a esposa, esposa pede perdão para os filhos, filhos pedem perdão para os pais, pais reconhecem o erro com os seus filhos. É isso que está faltando, porque se a igreja não for viva nos lares, ela será fraca lá fora. E lembre de uma coisa, o pastor Marcelo falou uma coisa que tem muito assunto aqui para nós. Nabucodonosor tentou 30 anos para tentar converter aqueles jovens, 3.000 jovens ou mais, em discípulos da Babilônia. Ei, vai chegar um momento, queira você ou não, os seus filhos vão ficar mais de 30 anos no mundo. Quando eles estiverem indo para a escola, quando eles estiverem na adolescência, quando eles chegarem à juventude, que eles forem para a faculdade, quando eles enfrentarem os professores gnósticos, ateus, os professores homossexuais, espíritas, muçulmanos, católicos, endemoniados, budistas. Então eles vão tentar, e o diabo vai esperar, porque a maioria dos nossos filhos não se perde na infância. Eles se perdem na adolescência e na juventude, depois que eles já estão servindo lá fora. Quando eles vão buscar preparação, formação, profissão, a maioria dos filhos dos crentes não suporta 5 anos lá fora. Imagina 30. Mas Deus está nos despertando. E os nossos filhos não vão ficar 30. Nós vamos ficar aqui até Jesus voltar. Mas nossos filhos serão os perturbadores. E nós vamos ouvir. Aqueles que perturbam o mundo chegou aqui. Então de primavera vai levantar jovens que vão impactar e vão perturbar o Brasil. Eles vão ser recebidos, pastor João, como Elias foi recebido por Acabe. Você, perturbador de Israel, ele disse, não. O perturbador de Israel, o que eu fiz aqui, meu Deus? Meu Instagram, meu celular, eu falei alguma coisa aqui, chama o YouTube que estava lá atrás, mas atrapalhou um pouquinho. Mas vou resumir para nós encerrarmos. Nós vamos preparar uma geração que vai impactar o mundo. Nossos filhos irão impactar o mundo. Eles vão levar o evangelho de uma forma tão extraordinária. Mas de quem é essa tarefa? Dos pais. Por isso nós, os pais, preparamos o caminho para os filhos. Eu queria deixar aqui uma oportunidade. Já teve pessoas voluntárias que se ofereceu a nos ajudar. Nós queremos transcrever essas mensagens. Nós queremos com mais amplitude, com mais referência, fazê-la se tornar um livro. Eu estou aqui com o primeiro livro que eu escrevi em 2001. Dar o que eu não posso reter para ganhar o que eu não posso perder. Falei sobre finanças. Teve alguém que patrocinou esse material. Eu não editei muitos e também não vendi, ofertei. Mas nós queremos fazer uma conferência, eu quero convidar você para você já ir se preparando. Do dia 8 a 11 de dezembro, será o último movimento que nós vamos ter na nossa congregação em 2022. Nós vamos encerrar 2022 no dia 11 e aí voltaremos a ter culto só no dia 1º de janeiro. Então o último evento da nossa igreja vai ser uma conferência. Os pais preparam o caminho para os filhos. Eu acredito que essa conferência ela vai se estender por vários lugares no Brasil e ela vai ser anual aqui no Centro-Oeste da nossa cidade. Por quê? Porque esse encargo que está sobre nós, essas palavras que Deus tem nos entregado, Deus tem falado comigo desde 2005 sobre este assunto. Então, Deus está despertando, descortinando a Escritura cada dia mais, para que nós sejamos alertados, os pais,
e nos preparemos. Aqueles que já têm os filhos adultos como eu, aonde falhou, arrependimento, boca no pó, para que nós possamos restaurar o que deixamos de fazer corretamente. Para quem tem os filhos ainda em formação, para quem ainda vai ter os seus filhos, a mensagem para nós, avós, não deixarmos os nossos filhos errar com os nossos netos, mas preparar uma igreja poderosa, homens que vão poder receber derramar do Espírito, que Deus possa colocar com plenitude a sua presença, a sua glória, entre meninos que foram preparados com pais que não misturaram o santo com o profano. O pastor Marcelo falou algo tão tremendo. Hoje os crentes comem o que quer. Ignora a Bíblia, senta na mesa e faz piadinha com decretos bíblicos. Fazem piadas com a receita alimentar de santificação que o Senhor deixou na Escritura, chamando de impuro, chamando de imundo. Os pais zombam. Comem zombando da palavra de Deus. Depois não sabe porque seus filhos estão nas mesas da Babilônia. Por que seus filhos estão no prostíbulo? Por que seus filhos estão nas drogas? Por que seus filhos estão na orgia? Porque você come zombando de um estatuto, zombando de um princípio da palavra de Deus. Então Judá desrespeitou a lei de Deus. Os filhos foram levados para comer nas mesas da Babilônia. Infelizmente, se foram 3.000, pastor Marcelo, o aproveitamento biblicamente aqui foi muito pequeno, porque 2.996 se renderam a comer e não foram para não ser perseguidos. Então nossos filhos vão prostituir para não ser perseguidos. Vão ser homossexuais para não ser perseguidos. Vão se calar para a oferta de Satanás. Por quê? Porque nós não preparamos o odre dentro dos nossos lares. Então, em dezembro, de 8 a 11 de dezembro, nós vamos ter essa conferência. Você é convidado. Nós nos responsabilizamos pela refeição e para os que primeiro se preparar. Daqui a pouco nós vamos abrir o convite para que você se inscreva. E a única coisa que a gente, talvez você vai ter que ter uma responsabilidade é, talvez se não tivermos condições de alojar tantos quantos vier, você se arcar com a responsabilidade do alojamento. Mas comida para nós aqui é fácil. Nós temos, se não tiver arroz com feijão, tem soja. Soja também é um bom alimento, né? Que Deus abençoe você. Pastor Clarindo, homem de Deus. Não é Clarindo, Carlindo. Já ia confundindo aqui. Ele diz, pastor Rinaldo, vejo o senhor sempre falar sobre alimentação. Poderia trazer luz sobre isso quando puder? Me chama no particular aí, pastor, que eu vou te dar algum material e alguma coisa que eu tenha, que eu possa te passar. Tá aí o meu telefone, anota aí, e eu posso, sim, nós podemos conversar sobre a alimentação. Não é algo tão simples assim. Não adianta você dizer, olha, isso aqui passou, é Velho Testamento. Santidade, tanto na primeira aliança como na segunda aliança, ela não tem dois princípios de santidade. O princípio de santidade é o mesmo. E começa a primeira exigência, sermos santos, é na alimentação, Levítico capítulo 11. Que Deus abençoe. Eu não quero extrapolar. Eu queria que ficasse dentro de 30, 40 minutos, mas nós não estamos conseguindo fazer a live em 30, 40 minutos. Eu não sei o que acontece, mas ficou aí uma hora e pouquinho, e eu vou postar ela no Facebook. Então resta 26 minutos para ela cair, e eu vou desligar antes dela cair, e eu vou salvá-la, e depois você pode assistir ela no YouTube, no meu canal, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Deus abençoe pastor Marcelo, Deus abençoe João. Até a próxima.